Você já parou para pensar como é que surgem as maiores marcas do mundo? Como que um simples sonho pode atravessar gerações e transformar completamente o futuro? Pois é, hoje eu vou te contar uma história que parece roteiro de filme, mas é real. É a história de como um garoto pobre, nascido sem qualquer privilégio, mudou o rumo da história criando uma das maiores empresas automotivas do mundo, a Mercedes-Benz. Para entender essa história, a gente precisa viajar no tempo, voltar para o século XIX, lá em 1844, quando nasce um garoto chamado Karl Benz, num vilarejo na Alemanha. A vida não era nada fácil naquela época, e para Karl era ainda pior. Seu pai era maquinista, trabalhava duro com locomotivas, e infelizmente, morreu cedo, quando Karl ainda era um menino, deixando a família em uma situação de muita dificuldade financeira. Perder o pai foi uma dor imensa, mas também foi o começo de uma trajetória de superação, mesmo com todas as dificuldades. A mãe de Karl acreditava que a educação era o único caminho para mudar o destino do filho. Ela fez de tudo para manter o garoto na escola, mesmo quando o dinheiro mal dava para comer. Enquanto muitas crianças abandonavam os estudos para trabalhar e ajudar em casa, Karl mergulhava nos livros, principalmente em tudo que envolvia engenharia e mecânica. Ele tinha um brilho nos olhos, uma curiosidade sem fim. Desmontava relógios, bicicletas, o que aparecesse pela frente, só para entender como funcionavam as engrenagens. Ele não era apenas inteligente, era apaixonado por inventar, por criar, por pensar além do que era óbvio. E isso fez toda a diferença. Aos 15 anos, Karl entrou na Politécnica de Karlsruhe, um feito gigantesco para alguém de origem tão humilde. Aos 19 anos, já era oficialmente engenheiro mecânico. Mas a vida adulta não trouxe facilidades, pelo contrário, as portas estavam sempre fechadas para quem vinha de baixo. Ainda assim, Karl não se deixou abater. Ele começou a trabalhar em pequenas empresas de engenharia, mas seu sonho era muito maior. Ele queria criar algo que nunca havia sido visto. Naquela época, o principal meio de transporte era o cavalo, e pensar em um veículo movido a motor era considerado loucura. Imagina, um carro sem cavalo? Era coisa de maluco, mas Karl tinha uma visão. Ele acreditava que as máquinas poderiam libertar o ser humano, dar mais mobilidade, mais autonomia, mais possibilidades, e ele não só sonhou, como colocou a mão na massa. Em 1871, junto com um sócio, ele fundou sua própria empresa, Benz Sim-Aui. No começo, o foco era desenvolver motores estacionários, aqueles motores que ficavam fixos para movimentar fábricas. Mas Karl nunca esqueceu de seu grande projeto. O automóvel. Ele trabalhava em segredo, dia e noite, gastando tudo o que podia em pesquisas e protótipos. A primeira grande conquista veio em 1885. Acredite, sonhe, lute, erre, recomece, insista, porque o futuro pertence a quem não desiste de criar, de inovar, de construir e, acima de tudo, de acreditar.